A ideia dessa live é trazer um pouco sobre licenciamento ambiental, para descomplicar, né? Muitas pessoas sabem que todo empreendimento precisa fazer um licenciamento ambiental. Então, a gente vai estar abordando isso agora nessa live. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Chegou o grande dia, né? Vamos descomplicar o licenciamento ambiental. Chegou o momento. A gente vai estar abordando vários assuntos aqui. Como a live fala, é uma conversa entre consultor e analista, né? Então, a gente vai mostrar os dois lados do licenciamento. Tá, então vamos lá. Luana, a gente preparou, né, de forma introdutória, a gente queria já trazer já no início dessa live alguns casos, né, alguns fatos, assim, que nós dois passamos, né, eu como analista, você como consultora nessa caminhada aí. Então, eu vou deixar você começar, né, senão eu falo aqui, eu falo e anime, e aí a gente estoura os 40, 60 minutos de live. Sim. Então, eu selecionei alguns casos voltados assim para a questão de fiscalização ambiental, né? Que hoje está sendo cada vez mais frequente o uso de tecnologia de georreferenciamento, geoprocessamento para identificar atividades que foram realizadas sem o devido licenciamento, sem a devida autorização. Recentemente, eu peguei já uns 3 casos de clientes que receberam infração, receberam notificação dos órgãos por ter realizado desmatamento sem o licenciamento. Aí o pessoal do órgão estava fazendo esse monitoramento, né, pelo sistemas e verificaram isso. Então, assim, hoje em dia não é mais só o risco de ser pego ali de forma presencial, né? Tem essa questão também das tecnologias que estão sendo usadas a favor do meio ambiente. Sim, sim. Eu, como analista, normalmente eu consulto o histórico de imagem, né? A gente tem um histórico do próprio Google Earth, que dá para ver até 2002, se eu não me engano. Antes disso não dá. Então, qualquer novo licenciamento que eu pego, eu olho antes, né? Se já vou logo nas imagens para ver se dá para ver se tem alguma app, alguma vegetação muito densa ali, e a gente olha para ver se também, às vezes a atividade já está instalação instalada, né? Então a gente vai abordar mais para frente esse tipo de licenciamento, como regularizar, como emitir, né, a licença nesses casos. E a gente vê muito caso, igual você falou, de empreendimentos, atividades que eles dão entrada no licenciamento, mas já houve ali a supressão, né? Já houve a retirada da vegetação e às vezes deve ser feita uma compensação. Então, a gente vai estar abordando daqui a pouco. Se você puder falar sobre a necessidade de requerer uma licença, né? Você vai falar a sua parte como consultora, a importância de requerer ali uma licença e mais para frente eu falo sobre a importância da análise técnica, né? Uhum. Assim, primeiramente eu queria falar sobre a importância do licenciamento, porque muita gente vê o licenciamento como uma burocracia, como um empecilho ao crescimento, só que todo mundo, quando chega no rio, quer que a água esteja lá limpinha, quer ver uns peixinhos lá nadando para tirar uma foto e postar no Instagram. Você quer respirar um ar limpo, não quer ter que andar de máscara no meio da rua porque o ar está contaminado. Então, assim, se hoje em dia a gente tem acesso a uma água de qualidade, a gente tem acesso a pode banhar numa cachoeira, por exemplo, porque tem a gente atuando aqui, tanto os consultores como os pessoal do órgão ambiental, trabalhando para que a gente tenha acesso a esses privilégios, né? E não só a gente, a atual geração, como as futuras também, que é o famoso desenvolvimento sustentável. Então, partindo desse princípio, a legislação exige que empreendimentos com potencial poluidor sejam licenciados para diminuir os impactos que eles vão causar na natureza, porque assim, não tem como zerar o impacto. Só da gente estar mexendo na natureza do jeito que ela estava e a gente alterar ali, não vai ter como não gerar impacto. É a mesma coisa que o pessoal fala, que tem vendendo uma tendência de lixo zero. É só o nome que é lixo zero, porque até hoje
ninguém nunca conseguiu alcançar lixo zero de verdade. Consegue ali o 96%, mas o 100% não chega. Mas, enfim, aí, então, o licenciamento é uma exigência tanto a nível federal, estadual, como municipal. E uma tendência que vem tendo também é que, ao as empresas contratar outras empresas no mercado do B2B, as contratações, para fazer a contratação, elas estão verificando se as empresas têm esse licenciamento para funcionar, têm autorização para funcionar, e se não tiver, simplesmente não fecha o negócio e vai procurar várias outras empresas que estão no mercado por aí e que vai estar de acordo com a legislação. Então, mexe com essa parte também da questão dos não só da legislação ambiental ser uma obrigação, como também de você se tornar um atrativo para os clientes que vão contratar você. E outra coisa também que mexe muito com o bolso do empreendedor, que às vezes a pessoa fala, eu vou funcionar aqui e abrir lá sem fazer o processo necessário, aí chega o órgão lá e verifica que a atividade, nem o local que ela está, não é adequado. Porque tem um planejamento urbano que divide a cidade em zonas, né? Então, às vezes, a pessoa implantou em uma atividade... Normalmente o plano diretor, né? Aí a pessoa nem isso não consultou, e aí o resultado é que a pessoa investiu um dinheirão na estrutura da atividade e vai ter que fechar. Então, é prejuízo em cima de prejuízo. É muita coisa, assim, com a experiência a gente vai vendo a importância cada vez mais. Por exemplo, hoje em dia, licitações, para empresas que querem participar de licitações, se ela não tem o licenciamento ambiental, ela já não atende aos requisitos do edital. Então, já é desclassificada automaticamente. E licitação é um ramo muito bom para alguns tipos de empresas. E fora que quando você abre um empreendimento, porque tem a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Só que também tem muitos casos de pessoas que funcionam, abrem, e aí vão ter que fazer as 3 licenças juntas, que é a chamada licença de operação corretiva. Essa licença, além da taxa dela ser mais cara para você pagar o órgão, geralmente, como você abriu ali sem estar nas condições ambientais adequadas, você vai ter gerado um passivo ambiental, às vezes vai ter contaminado a água, vai ter contaminado o solo, e aquela frase, né, de que prevenir é melhor que remediar, cabe aqui no licenciamento ambiental também, porque para você tratar um solo contaminado, uma água, isso sai muito mais caro do que você implantar medidas para evitar essa contaminação. Então, sim, são muitas e muitas coisas para falar. Aí agora eu falei muito dessa questão da consultoria, dos estudos, né? Da importância de requerer a licença. E agora eu queria ouvir falar de você para falar para o pessoal qual a importância da análise técnica do órgão ambiental, porque que simplesmente eu não posso pegar o estudo e o cliente já implementar sem antes passar pela análise de vocês. Luana, antes de entrar nessa parte, eu já vi aqui que tem uma pergunta, né, da Helena. Ela pergunta aqui, né, uma dica para recém-formados nas áreas de engenharia. Pessoal, eu costumo falar que você tem o básico para você desempenhar a sua função ali, a sua profissão. Você tem o básico de tudo, de todas as áreas. Quem forma hoje em engenharia civil, engenharia ambiental, qualquer outra engenharia, vai ter o básico. Muitas pessoas, muitos colegas meus passaram por medos, terminaram a faculdade e teve alguns serviços que surgiram até mim diante da demanda, diante do tempo. Eu chamava alguns colegas meus para trabalhar, e ele, não posso, não sei o quê, nunca atuei nessa área. E, pessoal, vai a fundo, vai mesmo, bate em porta, como a Luana falou, que ela foi atrás, ela em alguns momentos até, né, Luana, recebia muito pouco pelo serviço, até eu mesmo não recebera nada, voluntário mesmo, zero, gratuito, mas é disposto a fazer o meu nome, né, disposto a conhecer pessoas, igual você falou, network. Então, pessoal, vai,
Eu lembro que eu comecei, a primeira porta que eu bati quando eu me formei foi em lojas de materiais de construção. Eu falava, ó, eu formei agora, estou disposto a trabalhar, se tiver aí uma vaguinha para mim para 6 horas, 4 horas, vocês não precisam me pagar nada, eu quero adquirir experiência e quero também ajudar, né, a empresa, a loja aí e tal. Só uma sugestão é Sim, você sim, ter pode ficar à vontade. algum mentor para te ajudar nesse início, assim, tem várias pessoas que estão dispostas, eu, por exemplo, na minha página, eu tento tirar a dúvida das pessoas, ajudar o que eu posso, e quando eu tenho tempo também. Mas é muito importante você ter esse mentor, minha gente, porque todo mundo um dia já começou, ninguém nasceu sabendo, todo mundo começou e todo mundo entende a dificuldade no início ali da pessoa, hein? Sim, eu costumo falar que eu gosto muito de ensinar. Às vezes tem umas pessoas que falam, pô, tu fica passando tudo, eu gosto de ensinar. Então eu me coloco à disposição, acredito que a Luana também já se coloca, né? Ela falou, meu perfil tá aí, eu tento ajudar. Nós dois nos colocamos à sua disposição, você é recém-formado, a gente está aqui para ajudar e fechar uma parceria, né, Luana? Para crescer juntos. Mas vamos continuar. Eu tinha falado um pouco sobre a minha visão, né, da necessidade de requerer uma licença ambiental e fiz a pergunta para o Bruno. Bruno, por que meu estudo tem que passar pela análise técnica do órgão? Por que a importância, né, de passar pela análise técnica do órgão e não ser implantado ali diretamente quando eu já finalizo o estudo? Então, Luana, basicamente o licenciamento é a declaração, né, de um órgão ali competente da viabilidade ambiental daquele empreendimento ou atividade, né? Então, esses estudos, né, aqueles projetos e tudo mais, tem que passar por uma análise de alguém que está à frente que está trabalhando, que está a serviço de um órgão, né? No caso, às vezes secretarias, né? Estaduais, municipais, casas até de federais e institutos, né? Então a necessidade, a grande necessidade é essa viabilidade. A gente pega às vezes muitos estudos, alguns muito, a gente vê a nítida diferença, alguns mais genéricos, outros mais detalhados, outros muito específicos, outros de fato preocupados com o meio ambiente, outros de fato apenas em atender aquela demanda. Não, eu preciso apresentar esse estudo lá para eu poder me regularizar, para eu ter minha licença ambiental. Mas não é bem assim, né? Se você, empreendedor, requerente, consultor, né, Luana? Quer quem que seja, que for pedir uma análise, né, um licenciamento ambiental que vai passar por uma análise, tem que se atentar que o seu empreendimento, se for feito da forma correta, os estudos e tudo mais, ele está evitando problemas futuros. Tá? Eu tive um caso de uma pessoa que não consultou, como você falou, né, o plano diretor. E aí foi atropelando as etapas, não pediu certidão de solo, não pediu licenciamento, foi fazendo o que achava que precisava e, graças a Deus, não tinha instalado ainda atividade. E ali, mas já tinha gastado muito, 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 muito para aquele empreendimento, né, com documentação, com projetos, com entradas para certidões em outros órgãos. E acabou que quando foi se deparar que precisava de uma licença ambiental, quando foi passar pela análise, não foi aprovado. Por quê? Porque o endereço do seu empreendimento estava dentro de uma zona com restrição ambiental, né? Era uma zona de interesse de recuperação ambiental. Então, a análise é muito importante nesse quesito, de passar por um rito, por um processo, aonde vai ser olhado ali detalhe por detalhe, não vai trazer prejuízo ali para o município, para o estado, né, de forma ambiental, não vai deixar um passivo, né? A gente sabe que tem um impacto, como você falou, um impacto ali mínimo, mas não vai deixar um problema para o município, né? Para os moradores, para a população. Então é muito importante. Normalmente são pessoas, né, que passam por um processo, às vezes um efetivo, passou por um concurso, normalmente fazem cursos, né, de aperfeiçoamento. Então é muito importante. Essa análise é feita por pessoas, é feita por pessoas capacitadas, né? Normalmente, Luana, a gente fez aqui algumas marcações, né? Tem que ter toda uma organização, uma estruturação, estudo, né? A gente fala dos termos de referência. Onde eu trabalho hoje, tem muitas pessoas que me ligam
ligam lá, né? Pedem, como é que eu faço isso? Como é que eu falo aquilo? Ó, tem um termo de referência, procura a Secretaria do Estado, às vezes no próprio município já tem um termo de referência. Então, e tem ali o tempo, né? Que tem que ser respeitado. Às vezes a análise não pode ser feita do dia para a noite, porque a análise feita do dia para a noite acaba deixando algumas lacunas, né, que poderiam ser corrigidas antes da instalação, antes da operação, né? Você falou aí da licença ambiental trifásica, né? A LP, a licença prévia, a licença de instalação, LI, a licença de operação, LO, né? Uma coisa interessante, Luana, até já entrando já no próximo tópico, que são as legislações. Eu estava percebendo aqui, eu estava dando uma olhada na legislação do DF, até que você me mandou. Existe a licença corretiva prévia, né? A licença de instalação corretiva, a licença. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Primeiro, assim, eu acho que o mais importante com relação à legislação é você saber onde encontrar as legislações, porque é muito difícil você gravar todas as legislações que tem. Com o tempo, com a prática, você já vai fixando, né? Mas, assim, a cada dia as legislações são atualizadas, tá em vigência. Então, e sempre tem que estar atento a essas modificações da legislação para não fazer os estudos desatualizados, né? Lugares confiáveis para achar as informações são no site dos órgãos ambientais. Tem também o Diário Oficial do Distrito Federal, que é onde são publicados as leis, e também tem o Diário Oficial da União, que é onde são publicadas as leis federais. Você falou da licença de instalação corretiva, e a outra... Então, a licença de instalação corretiva é quando o empreendimento não solicitou a licença prévia e entrou ali, ele não... Porque na licença prévia a gente vai ver se o local onde vai ser instalada a atividade é viável e vai dar algumas condicionantes para serem cumpridas até a licença de instalação, né? Que quando for fazer a licença de instalação, vai ver se essas condicionantes lá da licença prévia foram cumpridas. Então, por exemplo, a licença de instalação corretiva, a pessoa não fez a primeira etapa que era necessária, que era da licença prévia. Então, ali, quando for para a licença de instalação, ela vai analisar tanto o local que o empreendimento está, quanto as questões da instalação do empreendimento em si. Luana, eu costumo falar que a licença prévia é comparada com a prévia do casamento, né? A pessoa ali, ela informa para todo mundo, eu vou casar tal dia, aí tira foto. Nós, analistas, nós fazemos uma análise superficial, como você falou mesmo, local e tudo mais. E eu costumo fazer essa comparação, né? Até peço desculpa interromper, mas o pessoal morre de rir quando eu falo, não, é a prévia. Lembra do casamento? Casamento, então, você tira foto, você fala para todo mundo, você vê o local. Isso é a licença prévia. Aí, assim, como eu falei, eu acho que não é... Por exemplo, se você me perguntar... Gente, eu sou horrível de gravar número de lei. Gravar número de artigo. Isso aqui tá lá no artigo tal, no inciso tal. Gente, e assim, isso não me impede de atuar. Claro que durante o estudo eu vou olhar lá a legislação, vou citar no estudo, né? Mas assim, para o dia a dia, para mim, não faz muita diferença. Faz diferença eu saber onde achar a informação e também ter a base da lei ali na minha cabeça, né? Mas tem... Eu tô aqui, Luana, com a lei ordinária, né, do Goiás, e aí tem vários conceitos lá, bem legal. Já vou até deixar aqui pro pessoal a do Goiás aqui, né, que a gente tem a lei ordinária 20.694, a gente tem a resolução CEMAN 166, que ela é do ano passado, 2022, ela tem sido atualizada ano a ano. Eu já acho que ela vai ser atualizada nesse ano, e normalmente é em agosto. E aí fala das atividades, né, exigíveis, inexigíveis, então traz conceitos bem legal. Então já deixa aí para todo mundo que está assistindo essas duas legislações, né, a 20.694 e a resolução 166. Sim. Aqui no DF tem as três que eu considero assim as mais importantes, que eu até anotei aqui,
para não esquecer, que eu sou ruim de decorar número, minha gente. Mas é o Decreto Distrital 36 de 992, que lá vai estar listado tanto o preço público do licenciamento, quanto também vão estar listadas as atividades que precisam do licenciamento e vai definir ali o potencial poluidor da atividade, essas questões assim, para poder... Conforme o porte, o né? porte, porque é a partir do porte do potencial poluidor da atividade que vai ser definido o preço que o cliente vai pagar lá para o órgão para requerer o licenciamento ambiental. Também tem a resolução CONAN 02 de 14, que ela também é sobre o licenciamento ambiental, só que é o licenciamento ambiental simplificado, que são para aquelas atividades cujo impacto é menor. Então, a necessidade de os estudos vão ser mais simplificados. Então, tem uma legislação voltada só para esse tipo de atividades também. E tem a resolução CONAN 10 de 2017, que são as atividades que não precisam de licença. Porque se você quer licenciar uma coisa, a primeira coisa que você precisa saber se ela precisa ser licenciada ou não, né? Então, para mim, essas 3 leis são as mais importantes. Aí vai afunilando. Se você for fazer licenciamento de uma avicultura, vai ter uma legislação voltada só para a parte de avicultura, porque é totalmente diferente você lidar com a avicultura e você lidar com postos de combustível. Até porque, às vezes, e acontece também dentro do licenciamento, que as atividades vão ficando juntas ali. Porque, por exemplo, aí você chega, às vezes, no empreendimento agropecuário, né? Uma fazenda, uma coisa, e lá dentro tem um ponto de abastecimento que tem um tanque de combustível. Então, também você vai ter que dar... Durante a análise lá, você vai ter que se atentar a essas questões do ponto de combustível também, que é onde faz o abastecimento lá dos caminhões da propriedade. A gente costuma chamar de atividade acessória, né? Existe atividade principal ali e acessória. Como exemplo, loteamento, né? Loteamento ali, você vai licenciar o loteamento, mas dentro do loteamento você vai ter a pavimentação, a drenagem, né? E ali você tem que ter uma atenção especial. Então, é uma atividade acessória do loteamento. Luana, você pediu para eu te lembrar sobre um case em branco. Ah, sim. É que assim, às vezes a gente tem uma dificuldade quando vai fazer os estudos por parte do consultor, que às vezes a gente não encontra um termo de referência ou tem alguma instrução normativa que está desatualizada. E isso foi um caso que aconteceu comigo quando eu estava lá no IBRAM, que tinha uma IN que ela estava sendo atualizada, e enquanto não tinha sido criada a outra tinha saído de vigência. Mas só que, mesmo a outra tendo saído de vigência, a gente ainda continuava usando ela, porque a outra ainda não tinha sido lançada, né? Então, isso cabe para outros tipos também. Se às vezes você vai fazer vai precisar de alguma instrução, alguma coisa que está sendo atualizada e ainda não foi lançada, geralmente pode utilizar aquela última ali que estava em vigor antes de deles tirarem de vigência para fazer essa atualização, né? Sim. Luana, antes de entrar aqui na parte de conceitos, né, a gente vai trazer para essa parte de conceitos algo assim mais confuso, né, que o pessoal tende a ter confusão, e a gente, como diz a live, o título é Descomplicar o Licenciamento. Eu queria, para resumir tudo que a gente já falou, então, todo mundo deve passar por um processo de licenciamento a partir do momento que vai se instalar um empreendimento, uma atividade. Mas é dispensada, não está na resolução. Tá, beleza, mas se você for precisar de qualquer outro tipo de documento, você vai se ver num ponto onde você vai precisar de uma declaração, né, de dispensa, algo do tipo. E sempre vai ter uma lista de documentos, como você mesmo acabou de falar. Cada atividade ela tem ali seu impacto, o potencial, né, poluidor, e sempre vai ter uma lista de documentos. Uma lista de documentos você deve apresentar para postos de combustível, marmoraria. Recentemente aqui no Goiás,
com essa nova resolução, shoppings passaram a ser licenciados, porque tem ali a sua importância, o tráfego, né? No município ou no local onde vai ser instalada ali, ela vai ter o seu impacto, como você mesmo falou, mesmo que mínimo. E a gente, como conceito, eu queria trazer 2 conceitos aqui, não sei se você preparou alguma. O pessoal confunde muito APA com APP, né? APA com APP. A APA seria uma área de desculpa, APP é uma área de preservação permanente, né? E uma APA, ela seria uma área de proteção ambiental. Ela normalmente é gerida, né, ela é considerada como uma unidade de conservação, ela é gerida por um órgão à parte, né? A gente tem no município onde eu estou atualmente, que a APA ela é gerida pelo Instituto ICMBio, né, Instituto Chico Mendes, e ali a gente tem que estar constantemente, qualquer atividade dentro dela, a gente tem que estar constantemente pedindo a anuência, informando para eles, olha, vai ser instalada essa atividade, isso tudo por causa de um lago, né? E aí o pessoal do DF se abastece bem desse lago, né? Você lembra, pessoal, eu conheci a Luana numa visita técnica na barragem do Rio Descoberto e gostei muito do perfil, como é que é? Rotina ambiental. É um perfil que está 24 horas, né, trazendo conteúdo, não para. Então, gostei muito, viu? Parabéns pelo perfil. E aí lá, a gente fez essa visita na barragem e em volta desse lago existe a APA, a área de proteção, né, que tem que ter um cuidado ali, tem os aquíferos que abastecem o lago. Então, existe essa diferença. A APP normalmente está voltada a um ponto específico, né? A APA é algo mais amplo, né? A APP ali a gente pode considerar nascente, encostas, cursos d'água, né? E você pode se deparar com uma APP em qualquer local. Qualquer local você pode se deparar com uma nascente, você pode se deparar com um curso d'água, que deve ter a sua atenção especial. Existe legislação que delimita a área em volta dessa área, né? Então, todo mundo deve ter essa preocupação, todo empreendedor, toda atividade que foi instalada tem que ter essa atenção para esses 2 conceitos, né? Eu, como perito, agora saindo um pouco da análise ambiental, eu já passei por situações que o representante ali jurídico, não do tribunal, né, mas de uma das partes envolvidas no processo, não sabia definir. Fazia perguntas de APP, de APA, sabe? Não sabia definir, aí eu passei a explicação e para ele não ficou claro, né? Tentou até impugnar o laudo, graças a Deus até hoje eu não tive nenhum laudo impugnado, porque para ele não ficou claro. Então, o juiz foi lá, homologou, o juiz sabe dos conceitos e tudo mais. E você trouxe algum conceito assim específico, Luana? Então, conceito em si eu não trouxe. Mas o que acontece muito na área ambiental, eu acredito que em todas as áreas tem isso das siglas, né? Que às vezes a gente costuma falar muito em siglas, mas aí a gente às vezes falta aquele cuidado de explicar o que é essa sigla, o que é explicar para o cliente. Por exemplo, uma sigla muito conhecida na área ambiental é o PGRS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos. Tem também o MCE, que é o Memorial de Caracterização do Empreendimento. Então, só trouxe mais essa questão assim, de quando a gente falar uma sigla, principalmente para o cliente, assim, porque se o cliente está procurando a gente, muitas vezes é porque ele não entende. Então, se a gente chegar com essas linguagens assim, muito dificultosas para ele só vai assustar ele. Às vezes ele não vai entender o que está acontecendo ali. E é importante o cliente estar ciente de tudo que está acontecendo, por que ele tem que fazer aquilo. Então, só essas questões da sigla mesmo. Que tem o PCA, por exemplo, que é o Plano de Controle Ambiental. Tem várias siglas assim que a gente usa no dia a dia. E você trouxe normalmente o básico do que o analista pede para licenciar as atividades, né? MCE, PCA, né? Você trouxe o básico. E tem um muito, muito importante, Luana, que é o PRAD. É o PRAD, né? Que é o plano de recuperação de área degradada. Normalmente a gente tem muito casos de atividade que já vai
antes mesmo ela já tem que apresentar um PRAD, antes mesmo dela ser instalada, antes mesmo da licença prévia da LP, ela já tem que apresentar o PRAD. Por quê? Porque existe um passivo ali que ela está assumindo, existe um impacto ali naquela área onde ela vai instalar, é uma erosão, é o quê? O que foi? Foi um desmatamento, foi um corte indevido, foi uma supressão indevida, não autorizada, o que foi? Então a gente pega muito esses casos, né? E já pede logo o PRAD, ó, o PRAD, apresentar o PRAD, tal, executar o PRAD. Aí no PRAD existe cronograma, né? Passo a passo, como que ela vai executar. Se apresenta aí pro pessoal, quem é a Luana, qual a sua idade, onde é que você mora, como foi sua formação. Meu nome é Luana Barros, eu tenho 25 anos. Atualmente eu moro em Brasília, mas eu sou do Piauí. Mas desde 2016 eu estou aqui, que eu vim estudar na Universidade de Brasília, fazer engenharia ambiental. Eu também sou técnica em meio ambiente da primeira turma de técnica em meio ambiente lá do Instituto Federal do Piauí. Enquanto eu estava estudando, eu atuei durante 1 ano e meio no IBRAM, então eu já tinha um conhecimento tive uma visão de licenciamento ambiental no curso técnico, mas quando eu entrei no IBRAM, que eu vi ali na prática como funciona, realizando as vistorias, fazendo análise dos estudos, foi quando eu peguei assim uma afinidade por por essa área, né, da engenharia ambiental. E desde então eu criei esse vínculo. Teve início lá em 2018, ou foi 2019, e desde então eu estou aí. Sim, antes mesmo de eu formar, eu já estava atuando Aí eu entrei em uma consultoria, porque antes eu atuava no órgão, né? Estava ali na parte de análise dos processos. Depois eu entrei em uma consultoria que realiza os estudos e presta atendimento com os clientes. E agora, além de atuar nessa consultoria, que é a Suprema Ambiental, que eu sou engenheira lá, eu também abri minha empresa, que é a Avançar Projetos e Serviços Ambientais. E estou aí. E também atuo com parcerias aqui com empresas, tanto em parceria com empresas aqui do Goiás, como com empresas de Brasília também. Meu nome é Bruno Godóis, né? Muitas pessoas me conhecem como Godóis, os mais próximos, né? E sou engenheiro civil, estou tendo a oportunidade de estar como analista ambiental. Eu tive vários cursos, né, nessa área ambiental, é uma área maravilhosa, uma área linda. Interesse por essa área, primeiramente engenharia civil, surgiu desde 18, 17 anos, 18 anos, trabalhei numa empresa lá em Águas Claras. E aí eu gostei da rotina dos engenheiros e falei, nessa área que eu quero ingressar. E aí comecei, né, a minha jornada na faculdade, na Unip, trabalhei na NTT, trabalhei no Ministério da Integração na área da Defesa Civil, trabalhei em análise. Hoje eu sou analista ambiental, mas antes eu já fiz uma análise, eu trabalhava como analista de infraestrutura lá na NTT, modal ferroviário, e aí surgiu essa oportunidade de eu estar como analista ambiental há quase 2 anos, no município aqui em torno do DF, e tenho gostado muito, cada dia eu me apaixono mais nessa área, assim como também na engenharia civil, cada dia tem me apaixonado. Atualmente também eu sou perito, né? Perito registrado no Tribunal de Justiça do Goiás, do DF. Tenho 2 pós, né? Uma pós na área de geotecnia, engenharia de geotecnia, e uma pós na área de engenharia de avaliações e perícia. Uma curiosidade, né? Que você falou que é da civil e atua na área ambiental, mas muita gente nem imagina que a engenharia ambiental surgiu da engenharia civil. Antes era o engenheiro civil que tinha essas habilitação que chama, né, da área ambiental, e aí criou essa segregação. A gente preparou, né, uma parte dessa apresentação para a gente falar um pouco das nossas superações, né? Eu acredito que você, nessa sua caminhada profissional, né, Luana, você já passou por momentos assim que você teve que se superar. Eu mesmo, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Não tem mais como estudar, agora eu tenho que trabalhar. E aí eu cogitei até fazer um mestrado, mas aí eu precisava trabalhar, precisava desenvolver, precisava me sustentar. E aí eu comecei a minha jornada profissional, batendo de porta em porta, até mesmo me oferecendo meu trabalho como forma voluntária. E teve uma engenheira aqui que ela me deu a mão mesmo, me chamou para trabalhar perto dela, né? Engenheira Marisa, tenho uma grande admiração por ela. A Marisa Santiago, e ali foi o início da minha jornada profissional, onde eu ingressei de fato na engenharia civil e estou até hoje, né? Agora
com essa ramificação, mais um ramo, mais um caminho, né? Que é a área ambiental, né? E você, Luana? Assim, eu tenho vários casos de superação, né? Minha história, assim, geralmente quando eu conto, o pessoal fica meio chocado, porque o pessoal nem imagina. Mas, assim, eu venho de uma família muito humilde. Eu fui criada só por minha mãe. Eu não conheço meu pai, porque ele não quis assumir a paternidade. Eu também não tive interesse de ir atrás. E minha mãe sempre falava pra gente estudar, porque era a única forma que a gente ia ter de conseguir alguma coisa. E eu segui os conselhos dela e estudei. Então, minha vida começou a mudar muito quando eu entrei no Instituto Federal do Piauí, porque lá eu tive acesso à iniciação para professores. Ele, além de dar uma educação voltada para o ensino técnico, eles educavam muita gente assim para o lado pessoal também. Muitos conselhos, e eu sempre fui muito de escutar o que as pessoas tinham a dizer. Então, depois eu entrei na UNB, né? Inclusive, eu sou a primeira engenheira da família. E isso já diz muita coisa, né? Com relação a essa questão de formação na família. Na verdade, minha família, todo o ciclo assim, de formação superior é dos meus primos, assim. Só tem uma tia minha que conseguiu formação. Mas, enfim, voltando assim para o lado profissional, eu sempre fui uma pessoa também de ir atrás, assim como você, eu também fiz atividades assim voluntárias, às vezes eu fazia serviço assim ganhando muito pouco, mas é porque para mim eu não estava muito preocupada com dinheiro naquele momento, eu estava preocupada em adquirir conhecimento, preocupada em formar laços ali, que é o networking, né? Então eu me apoiava muito nessas questões para poder, quando me formar, sair da faculdade, eu me sentir preparada para atuar no mercado e também ter uma capacidade, né, técnica para estar atuando. Legal, Luana. E quem tiver dúvida, se não quiser fazer agora, pode fazer lá no próprio comentário do vídeo. E, Luana, te agradeço muito, viu, pela sua paciência comigo aí. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar trazendo aqui essa conversa para o pessoal, né? Também por essa iniciativa de estar trazendo a análise ali, esse seu papel que tem como analista ambiental, para trazendo mais perto ali da sociedade, dos consultores, né? Tá tendo essa relação mais próxima. E eu também queria. Também você falou do meu perfil, eu também acompanho o seu, eu gosto bastante. Eu vejo que você é uma pessoa assim, que tem bastante iniciativa. Eu vi que você, esses dias, fez uma ação com uma ação social. Você fez uma parceria com a ação social daí. Sim. Então, Basquete Águas Lindas, aqui em Águas Lindas, é uma forma de ajudar, né? É muito importante o trabalho social também. Sim. E é isso, assim, a gente tem que trabalhar não pensando só no financeiro, mas essas ações que a gente vai fazendo, esse impacto que a gente vai causando, faz muita diferença para muitas pessoas, né? E eu queria também aproveitar o momento para agradecer aos parceiros que eu tenho, os outros parceiros que eu tenho, que eu já até citei no início, né? Mas é o Ricardo, lá da Eco Agrotech, que ele é um consultor que vem dando bastante oportunidade, a gente tem tido bastante oportunidade de atuar em conjunto. E também tem o Iago, da SAG Geohidrogeologia. Gente, ele mudou o nome recentemente. Aí eu tô bem. Mas a SAG Geohidrogeologia, que ele era Planalto e Poços Artesianos. E é isso, assim. Eu gostei bastante da live, espero que o pessoal tenha. Que a gente tenha botado que ajude, né? na cabecinha do pessoal e a gente fica à disposição, né? Para o que puder. Será que descomplicou? Eu espero que sim. Eu também esqueci de uma coisa. Quero também agradecer ao Hélio, da Supremo Ambiental, que ele me deu. Fui estagiária lá e atualmente fui promovida a engenheira ambiental. Tem um tempinho, uns 2 meses ou 3 já. E também as meninas lá da Supremo, que as mulheres dominam lá a Supremo. Tem
Que geralmente na engenharia a gente vê o contrário, né? Bastante homem e mulher ali é a minoria, mas na Supremo não, a mulher é a maioria ali, a gente domina. E tem pessoas Parabéns às mulheres. Mas sabia que é muito importante, que as mulheres têm um perfil diferenciado do homem, né? Tem mais os detalhes, vê mais os detalhes, são mais específicos, então é muito importante, né? Tem um quadro ali. Sim. E tem pessoas lá que a gente que faz bastante uma troca de conhecimento, né? Desde que eu entrei, que é a Nayara, a Camila, tem a Yasmin também, e a Rúbia, que está ali ajudando a gente nos processos. E também aproveitar para agradecer meus seguidores aí que me acompanham, tenho seguidores fiéis. A Helena aí é uma delas, tá aqui até acompanhando a live. Mas são esses tipos de pessoas que vão dando o gás para a gente continuar, né? E que a gente vê que o que a gente está fazendo algum sentido. Porque só faz sentido se atingir alguém. Se for para atingir só a gente mesmo, às vezes não faz tanto sentido, né? É verdade. Luana, tive várias pessoas que esteve comigo nessa minha carreira, né, nessa minha caminhada profissional, desde os meus 17 anos, mas tem um agradecimento especial e o principal, eu agradeço muito a Deus que sempre esteve ali comigo, sabe? Os momentos difíceis, tem momentos que a cabeça da gente parece que vai explodir, ele veio, me deu paz, né? Eu encontrei disposição e tudo mais. Então, primeiramente e principalmente, eu agradeço a Deus. E depois vem duas mulheres muito importantes na minha vida, não sei se uma delas está assistindo aí, até falou, não, eu vou lá para casa do meu pai, você fica aí em casa aí, ou com meu filho, né? Eu agradeço muito essas duas mulheres, que é minha mãe, Alice, e minha esposa, Maria Caroline, que é também do Piauí, de Campo Maior. Agradeço muito, sabe? Ela realmente foi uma etapa assim. Eu casei, eu ainda estava fazendo faculdade. Então, a Carol, né? Maria Carolina, a gente chama de Carol. Ela me ajudou muito, 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 muito. Diante da dificuldade, eu trabalhava. Ó, pra você ter uma ideia, eu só vim em casa uma noite sim, uma noite não. Eu trabalhava como porteiro da UNB, porteiro da UNB, e aí eu fazia faculdade de manhã, eu saía do trabalho, eu trabalhava à noite, aí saía da faculdade de manhã, depois estágio, aí eu ia em casa uma noite sim, uma noite não. Nossa. Depois que eu casei, eu consegui ajustar mais esse meu horário, eu estava mais presente em casa. Mas foi um tempo muito difícil, e ela às vezes me ligava, Bruno, acorda, você tem prova hoje, perdeu o horário. E aí eu saía, sabe? E aí minha mãe também, que foi um exemplo, sabe? É um exemplo, né? Ela é um exemplo que eu tenho, assim, sabe? Desde criancinha, desde o ventre dela, eu já tinha como pessoa que me ensinou muito. Então, eu agradeço a Deus, a minha mãe e a minha esposa. E hoje, profissionalmente, como eu já agradeci, né? A engenheira Marisa Santiago, que me ajudou, segurou na minha mão, deu os primeiros passos ali na área da engenharia civil. E agradeço também ao prefeito, né, doutor Lucas, que é da cidade de Águas Lindas, ao vice-prefeito Jorge Amaro e ao secretário de Meio Ambiente, o Mauro Gaúcho. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer ele, que é uma pessoa, nossa, 100% voltada para o meio ambiente. Camarada, eu antes de conhecer ele, eu era requerente, e a gente tem dois parâmetros, né, na cidade, antes e depois do Mauro Gaúcho. Então, é uma pessoa assim que se preocupa muito com o meio ambiente aqui no município. E eu costumo falar, não vou agradecer a toda a equipe da secretaria onde eu trabalho, mas eu costumo falar, e aí eles vão entender. Existem quatro pessoas que fazem parte junto comigo, desculpa, três. Eu e mais três, né? Que fazem parte, que totalizam quatro pessoas. Eu costumo brincar que nós somos o COANA, que é o Conselho de Analistas aqui do município. Então, agradecer a eles também pela paciência, pela minha chatice, pelas discussões que a gente tem às vezes nos processos, né, na hora de analisar. Então, queria agradecer a todos. Não vou citar nomes, que é para ninguém ficar com ciúme, e a toda a equipe da secretaria onde eu trabalho hoje. E, por último, Luana, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado essa loucura de fazer uma live. Ao vivo ainda, né? Ao vivo. E deu certo, né? Deu certo. Eu espero que ajude a todos.
E é isso. Obrigado, viu, Luana? Obrigada. E vamos fazer mais aí depois, se o pessoal querer, a gente faz, né? Que a gente tá Pode aqui. fazer o Descomplicando 2.0. Nível avançado agora. Luana, obrigado, viu? Parabéns aí. E pode ter certeza que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Digo mesmo. Você e seus seguidores. Eu digo isso pra você, pros seus seguidores e pra quem tá assistindo a gente, né? Obrigado, hein? Boa noite. Abraço, pessoal. Espero que vocês gostem. Abraço. Lembra de salvar a live. Vou salvar aqui. Abraço.